paz do nosso Senhor Jesus Cristo, eu sou Veridiana Costa, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida, agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura, que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos lendo a Epístola dos Romanos, né? Mas antes se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Você que está chegando agora aí, seja bem-vindo. Dá uma olhadinha aí pelo canal, porque é uma leitura simples da Bíblia, que você que não tem tempo para ler, a gente sabe que a vida é muito corrida, às vezes é difícil parar para conseguir ler a Bíblia, a letra às vezes incomoda, né, é muito pequena, sempre tem alguma coisinha que acaba atrapalhando, né? Então, num celular assim é bom, coloca o fone de ouvido, vai lavando uma loucinha, no carro, você está indo para o trabalho, deixa o celular falando ali. Você que não sabe ler também tem a oportunidade aí de acompanhar a leitura. Pode ir no canal aí que tem desde Gênesis, né? Todo dia é um capítulo novo aí. Mas não deixe de ler a palavra do Senhor ou ouvir a palavra do Senhor, que é o caso aqui, né? Porque a palavra do Senhor, ela sempre é bem-vinda. Lembrando que aqui eu não prego religião, não prego placa de igreja. Aqui é só uma leitura bíblica, né? É somente a palavra do Senhor aqui, para que todos possam ouvir sobre a palavra de Deus, né? Hoje a gente vai ler a partir do capítulo 14, fracos e fortes na fé. Muito bom. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que tudo se pode comer e outro, que é fraco, come legumes. O que come, não despreze o que não come. O que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Só um parênteses aqui, gente. Quando está falando, né, que um julga diferente entre dias e dias e tal, ele não está se referindo aqui em relação ao sábado, porque sábado é um mandamento, gente. Então, muita gente utiliza desse versículo aqui para dizer que o sábado foi abolido, tá? Então, por isso que a gente fala que tem que ler vários capítulos para entender, porque sábado mandamento é perpétuo, não tem nada que o revogue, né? Tanto que Jesus Cristo, quando ele veio em terra, quando ele veio como ser humano, né? Quando ele disse que ele não veio para abolir a lei, muito pelo contrário, para que se cumprisse. Então, não deixe que sejas enganado, né? Porque muita gente se utiliza desse versículo aqui para dizer que o sábado foi abolido. Mas lembre-se que sábado é um mandamento do Senhor. Se sábado foi abolido, sendo um mandamento, quer dizer que os outros também teriam sido abolidos, porque os outros também são mandamentos, como mentir, adulterar, matar. Então, reflita sobre isso, tá? E a gente continua aqui no versículo 6. Aquele que faz o caso do dia para o Senhor e o que não faz caso do dia para o não faz... versículo 6. Aquele que faz caso do dia para o Senhor o faz, e o que não faz caso do dia para o Senhor o não faz. O que come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus,
Porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Porque foi para isto que morreu Cristo e ressurgiu e tornou a viver para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, porque julgas teu irmão, ou tu também, porque desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda a língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei, eu estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesmo imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda, para esse é imunda. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemo o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas que teu irmão tropece, em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo o que não é de fé é pecado. Como o caso em que Jesus Cristo estava com seus apóstolos e um deles foi pegar ervas para fazer um ensopado ali para eles. Ele, sem conhecer de mato, né, sem conhecer as folhas, o que era o que ali, ele acabou pegando uma erva venenosa e fez a sopa, né? Mas na hora de fazer a sopa, um deles viu que a erva que estava ali no prato era uma erva venenosa, e o que ele disse? Ele não lembro se ele falou tá louco, alguma coisa assim, mas ele exclamou, tem morte no prato, né? Querendo dizer que tinha erva venenosa no prato. E Jesus Cristo falou que ele abençoou, falou não lembro o termo exato que foi, mas Jesus Cristo abençoou e assim não havia mais morte na panela, então dando graças. Mas a questão aqui é o seguinte, tem os mandamentos, independente de qualquer coisa, mandamento é mandamento, não se deve, como se diz assim, não se deve contradizer, não se deve quebrá-lo, né? Mandamento é perpétuo, né? Não se deve quebrá-lo de jeito algum. Agora, a questão de alimentos, de vestes, né? de rituais, coisas do tipo assim, cada um tem um jeito de ser, cada um tem uma crença, e o que Deus está ensinando aqui? Não é por isso que você tem que julgar alguém, ou que você tenha que discutir com alguém, né? Julgar muito menos, porque nós não somos ninguém para julgar outra pessoa, né? Não devemos julgar ninguém. Quem julga é somente Deus, é só Ele que tem a força, o poder e a sabedoria para isso.
Nós somos todos pecadores, todos nós somos iguais. Terminando aqui, isso aqui é carne, isso aqui a terra come. Todos nós iremos para debaixo da terra e a terra comerá. A diferença é que a nossa atitude aqui fará diferença no dia do julgamento, né? Que aí o julgamento, Deus julgará as nossas atitudes aqui e dirá se seremos salvos ou não. E o Espírito, né? O nosso Espírito, este é que será salvo ou não, né? Porque a carne, toda a carne morrerá. Não haverá mais carne. Então a questão é assim. Agora, se você se você convida alguém para ir para sua casa e você sabe que aquela pessoa tem um certo costume, por exemplo, alimentares, um vegano, por exemplo, se você convida um vegano para ir à sua casa, você não vai fazer um churrasco para esse vegano, né? A não ser que você faça um churrasco de legumes. Mas se você convida um casal de veganos, é só você, só a sua família e esse casal de veganos, então você vai ter que fazer um prato especial para esse vegano. Você não vai deixá-lo sem graça fazendo picanha ali e eles vão comer o quê? Arroz e feijão e saladinha só? Não, tem que fazer um prato especial para eles, afinal de contas, você os convidou, então que você faça algo especial para eles, atendendo ao costume deles, respeitando ao costume deles, né? E é isso que Deus está nos mostrando aqui. E suportar os fracos a partir do capítulo 15. Mas nos que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordeis em uma só voz, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito. Portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. E outra vez diz, alegrai-vos, gentios, com o teu povo. Naquela época, a circuncisão era um ato de fidelidade com o povo, era do povo com Deus, né? Porque Deus tinha feito uma aliança com o povo e o povo fazia a circuncisão, que era o ato simbólico ali de aliança com Deus, né? E a gente continua no versículo 11. E outra vez, louvai ao Senhor todos os gentios e celebrai-o todos os povos. E outra vez diz Isaías, uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz na vossa crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Eu próprio, meus irmãos, estou certo a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo o conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória pela graça que por Deus me foi dada. Lembrando que isso aqui é Paulo escrevendo aos Romanos, né? Que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo.
de sorte que tenho glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus, porque não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para fazer obedientes os gentios por palavra e por obra, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo, e desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão. Por isso também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco. Mas agora que não tenho mais demora nestes sítios e tendo já há muitos anos grande desejo de ir ter convosco, quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Paulo estava pregando o Evangelho, testificando sobre Jesus Cristo em lugares onde Jesus Cristo não passou enquanto estava em vida. Por quê? Porque quando ele passou enquanto estava em vida, as pessoas o conheceram, e viram os seus prodígios. Então acreditaram porque viram tudo que Jesus Cristo fez. Então, por que Paulo testificaria ali de Jesus Cristo, sendo que o próprio Jesus Cristo já se apresentou ali, Então Paulo estava testificando de Jesus Cristo, apresentando Jesus Cristo em lugares onde o próprio Jesus não foi, para que as pessoas que não o conheceram pudessem conhecê-lo através de suas palavras, através de seus testemunhos, E a gente continua no versículo 25. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Assim que, concluindo isto, e havendo-lhes consignado este fruto, de lá, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, indo ter convosco, chegarei à plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. E rogo-vos, irmão, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia e que esta minha administração, que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos, a fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria e possa recrear-me convosco, e o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Aqui Paulo estava pensativo, de como seria a sua chegada em Jerusalém. Afinal de contas, alguns dos judeus não concordavam com a ressurreição, Lembra-se que Paulo ele foi perseguido, Ele foi inclusive preso, ele teve que apelar para César, Augusto César. Mas tudo isso foi para a glória de Deus, obviamente, Tudo isso foi para a glória de Deus, inclusive Paulo foi para Roma, E com isso Paulo continuou ali testificando o nome de Jesus Cristo. Mas mesmo assim, obviamente, ele pediu para que todos orassem por ele, porque o desejo de seu coração era poder ir visitar os seus irmãos, mas que o que prevalece para ele, obviamente, é a vontade do Senhor, E saudações diversas no capítulo 16 para encerrar a Epístola dos Romanos. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus,
os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças. Pelo que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias da Acaia em Cristo. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai a Adrônico e a Júnias, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Saudai a Amplias, meu amado no Senhor. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, e a Estaques, meu amado. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Saudai aos da família de Aristóbulo. Saudai a Herodião, meu parente. Saudai aos da família de Narciso, os que estão no Senhor. Saudai a Trifena e a Trifosa, aos quais trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. Saudai ao Asíncrito e a Flegonte, a Hermes, a Pátrobas, a Hermas e aos irmãos que estão com eles. Saudai a Filólogo e a Júlia, a Nereu e a sua irmã, a Olimpas e a todos os santos que com eles estão. Saudai-vos uns aos outros com o santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saúdam. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas a seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Prestem atenção, gente, eu vou ler de novo, ó. Porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Por isso que nós devemos sempre ler as Escrituras, para que a gente possa realmente ter uma intimidade com Deus, para a gente entender, para a gente poder sentir quem realmente é o profeta do Senhor. Lembre-se que a palavra do Senhor diz que o profeta do Senhor é aquele que profetiza e acontece. Os falsos profetas é o que profetiza e não acontece. Mas a questão é que quando ele profetiza e não acontece, mas a gente ainda tem que esperar, né, o tempo determinado. Então, e até lá, e aí? Como que a gente vai saber se essa pessoa realmente ela está falando de Deus, mas como que a gente vai saber se essa pessoa realmente é de Deus ou não? Então, é isso aqui que está dizendo para a gente vigiar e orar, né? Então, a gente tem que buscar no Senhor para que Ele nos revele. Quando a gente desconfiar, aliás, mesmo sem desconfiança, a gente sempre tem que pedir ao Senhor para que Ele coloque os seus servos verdadeiros em nosso caminho, para que tire toda a ilusão do nosso caminho, porque o demônio ele vai usar de todos os artífices para querer nos enganar, para querer nos tirar da presença do Senhor. E a estultícia, que é o termo que a Bíblia usa para dizer esperteza, a esperteza dele é o quê? É nos enganar, fazendo com que pensemos que estamos servindo ao Senhor, sendo que na realidade não estamos. Então, temos muito que orar ao Senhor, que clamar ao Senhor para que Ele abra os nossos olhos espirituais, para que nós vejamos o verdadeiro caminho do Senhor, para que possamos o seguir. E a gente continua aqui a partir do versículo 19. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Saúdam-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor.
Saúdo-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saúdo-vos Erasto, procurador da cidade, e também o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do ministério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Ao único Deus sábio seja dada glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Glória a Deus, santo, santo é o nome do Senhor. E aqui a gente encerra a epístola aos Romanos, né? Aqui, mais uma vez, Deus nos ensinando, né? Nos chamando a atenção de que o demônio está aí tentando nos iludir, tentando nos persuadir a todo custo, né? Ele lembre-se que o demônio ele vem para nos atingir onde a gente mais sofre, onde mais dói, e exatamente para nos afastar da presença do Senhor. Mas não permita que ele te afaste da presença do Senhor, porque como dizem nos primeiros capítulos de Isaías, sempre no final de cada capítulo, aliás, acho que é no final de cada verso ali, Deus diz que ele está com a mão esticada. Então, Deus ele sempre está ali no mesmo lugar, de ouvidos atentos à nossa direção, olhos atentos à nossa direção. Somos nós que nos afastamos dele. Então, se permaneça firme no caminho do Senhor. Não permita que nada te afaste da presença do Senhor, porque aqueles que andam no caminho do Senhor têm a bênção do Senhor, têm a proteção do Senhor e principalmente têm a salvação divina, que é a vida eterna, né? Que esse é o principal, é o tesouro que nós tanto anseiamos, né? Que é poder estar face a face com o Senhor, poder glorificar e adorar ao Senhor sem ter preocupação, sem ter choro, sem ter fome, sem ter tristeza, sem ter cansaço, dia e noite, louvando, adorando e agradecendo ao Senhor por tantas maravilhas. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tuas palavras, por tuas mensagens, Senhor. Eu peço a Ti, Pai, que esteja com essa pessoa que está orando comigo, Senhor. Não sei o que lhe aflige, mas o Senhor sabe, Pai. Toque onde ela mais precisa, Senhor. Tire dela tudo que não lhe pertence, Pai. Purifique-a de todo o mal, Senhor. Que toda obra maligna direcionada a ela, Pai, que caia por terra agora em nome de Jesus, Senhor. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder na vida de cada um e traga todos para o Seu caminho, Senhor. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, Pai. Por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus o abençoe.